Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Vamos agora para o nosso quinto encontro do módulo 3, Anjo Guardião. Estamos na metade do nosso módulo, né? Serão 10 encontros. O tema de hoje é reencarne de anjo guardião, né? Anjo guardião reencarna, como é que é isso? É o que a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Como sempre, nós vamos pegar como uma obra de referência, e a nossa obra de referência é o livro Renúncia. Como é que nós vamos trabalhar isso, né? Para quem não conhece, eu vou destacar um aspecto do livro. É um livro excepcional, né? Conta a história do espírito Alcione, que é, sim, para mim, uma das histórias mais espantosas em termos de evolução, porque você vê um espírito iluminado, verdadeiramente evoluído, agindo no dia a dia, né? Assim, só para diferenciar. Teve Francisco de Assis, mas é interessante a diferença. Francisco de Assis, por exemplo, né? Tudo indica mais evoluído, ele vem com a missão, né? Semelhante à do Cristo, digamos assim. Você tem Allan Kardec, né? Que aí estamos no mesmo nível espiritual. No caso de Alcione é muito interessante porque é um espírito muito evoluído, talvez não tão quanto esses, mas muito evoluído, e ela vem ter uma vida do dia a dia, né? A vida dela não teve, do ponto de vista histórico, nada excepcional, ela não é conhecida na história. Então, ela reencarna num lar pobre, filha de uma mãe solteira, pobre, costureira, um irmão deficiente físico, assim. Ela vem lidar com as coisas que a gente lida numa encarnação comum. Então, é muito impactante porque a gente vê um espírito muito evoluído lidando com as nossas situações do dia a dia, né? E aí, para mim, se tornou ainda mais forte a lição dela nesse sentido. E por que esse livro? Porque não é dito claramente, mas Alcione certamente tem um porte espiritual de seu anjo guardião do espírito Carlos, porque ela reencarna com o objetivo específico de ajudar esse espírito. Ela não precisa mais reencarnar na Terra. Quando ela vai comunicar o reencarne dela, o espírito que orienta até acha estranho, né? Argumenta que não faz sentido, ela já deixou para trás a Terra, não precisa vir, não faz muito sentido, enfim, tenta até convencê-la de não reencarnar. Como há livre-arbítrio e ela tem mérito, ela reencarna. Isso é para vocês entenderem. Então ela reencarna para ajudar um espírito chamado Carlos. O plano geral é o seguinte: ela resgata ele das trevas, ele vai reencarnar, ele vai ser padre, né? Ela reencarna como mulher e vai ser amiga dele, vai auxiliá-lo na vida dele de padre, vai auxiliá-lo no caminho de espiritualização dele. Como é muito comum, o plano dá errado, né? E aí o que é que acontece? O Carlos se apaixona pela Alcione. A Alcione, obviamente, ela é apaixonada pelo Carlos, mas ela é um espírito superior, ela sabe lidar com o mundo das emoções, né? Então ela sabe canalizar essa emoção para um amor que não é carnal. O Carlos não, é um espírito inferior. Apesar de padre, ele abandona a igreja para casar com ela. Quando ela sabe disso, ela fica devastada, porque ela tem uma consciência profunda né, das obrigações espirituais dela. E se desenvolve aí todo as vidas, né? Vidas com desenvolvimento dramático. Eu vou resumir a história. Leiam e releiam o livro, vale muito a pena. É uma das mais belas obras espíritas que a gente tem na história do espiritismo, sem dúvida. E resumo da história. Depois de muitos acontecimentos, o Carlos volta para a igreja, mas aí ele já abandonou a paixão pura dele, a busca espiritual dele. Ele está ali por briga de poder. A Alcione toma outros caminhos, acaba entrando para a igreja, que não era o planejado. Como um espírito superior vai fazer o bem, na época ainda era mais difícil do que hoje fazer o bem em qualquer organização. Ela é perseguida, é presa, é torturada. Eu vou ter que contar o desfecho, né? É educativo, quem não leu, leia, não vai perder a grandeza do livro. Depois de 10 meses numa prisão imunda, passando fome, doente, Alcione está à beira da morte. O Carlos é um superior da ordem, vai lá examiná-la
e descobre, né, que um subordinado do Carlos, com o apoio dele, é o responsável por tudo aquilo que a Alcione está passando, embora ele não saiba que é Alcione, porque ela entrou na igreja e mudou de nome. Então, no final das contas, a tragédia para o coração do Carlos é que o Carlos acabou se tornando o responsável pelo um massacre terrível da Alcione. E assim, né, encerra o livro. Não vou falar das reações emocionais, porque realmente fica para você, quando for ler a obra, né, como é que cada um reagiu nessa história. Feito esse panorama, né, vocês já estão no quinto encontro, já sabem qual é a metodologia desse módulo. Vamos, né, sem perda de tempo, para a nossa segunda parte. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês partilhando tudo isso, e é com muita felicidade que a gente vai, né, realizar a segunda etapa do nosso quinto encontro do terceiro módulo. Um grande abraço. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença. Como primeira pergunta sobre esse encontro, que motivos levam o anjo guardião a reencarnar para auxiliar o seu protegido? Como podeis imaginar, pegando como referência as nossas respostas às questões dos encontros passados, as situações podem ser das mais variadas. Mas na Terra, no momento em que vivemos, o motivo mais frequente de reencarne de um anjo guardião é o resgate de uma situação de extrema infelicidade de seu protegido. Um grupo de anjos guardiões reencarna quando observa, por exemplo, que seu protegido poderá não mais permanecer no planeta. Quando ele observa que o seu reencarne poderá sensibilizá-lo e mudar uma rota que conduzirá à expulsão do próprio orbe. Então, este é uma possibilidade, uma atitude de extremo sacrifício para evitar milênios de sofrimento para o seu protegido. Ocorre também, minha filha, quando o protegido alcança determinado patamar, a providência divina permite que o anjo reencarne para ser um poderoso sustentáculo quando o protegido se dispõe a agir de uma maneira muito mais ampla. Então, muitas vezes, ao lado daquele que se dispõe a realizar uma obra mais ampla, está ali o seu anjo guardião de maneira discreta, sustentando a atividade, amparando a atividade. Podemos citar, a título de exemplo educativo, o caso de Estevão, espírito mais maduro do que o apóstolo dos gentios, que reencarna para auxiliá-lo de forma discreta e poderosa a realizar a obra do cristianismo. Vemos aí algo semelhante com o narrado no livro Renúncia. Carlos, o personagem, poderia ter conseguido uma obra relativamente de destaque no mundo, se tivesse acolhido com devoção as influências do espírito de Alcione. A história talvez valorizaria mais Carlos pela sua obra externa, mas no aspecto verdadeiro, quem sustentaria a obra seria Alcione. Assim vemos também essa possibilidade de que o anjo guardião reencarne com o objetivo central não de evitar uma catástrofe maior de seu protegido, mas de auxiliá-lo a consolidar uma obra mais significativa, o que é educativo para ele, mas também que beneficiaria muitas outras pessoas.
São situações que possuem nuances importantes para serem entendidas. Podem se mesclar, mas numa o objetivo central é evitar um desastre maior. Na outra, o objetivo central é consolidar conquistas já tidas pelo protegido. Como se realiza a proteção dada pelo anjo guardião ao protegido quando este reencarna? De uma forma mais direta, com as energias o envolvendo ali de uma forma material, digamos assim. Além disso, ao sair do corpo, o anjo guardião, sendo um espírito superior, terá plena lucidez em conduzir seu protegido aos estudos, processos educativos necessários para que a missão seja bem cumprida. O anjo guardião que reencarna, ele possui outro anjo guardião que o orienta, que o protege neste momento? Encarnado ou desencarnado, o mais frequente, a quase totalidade dos anjos guardiões que atuam no planeta Terra possuem anjos guardiões, minha amiga. Então, certamente, é um processo feito de forma encadeada, de forma estruturada, porque aí sim o anjo guardião do anjo da guarda que reencarna estará mais presente, dado as dificuldades dele por possuir um corpo material. Dessa maneira, tudo se ajusta para que todos estejam sempre muito amparados. Quando o anjo guardião reencarna para auxiliar um protegido, ele pode ajudar outras pessoas de forma que ele se torne não diretamente um anjo guardião, mas um amigo mais íntimo, um amigo mais próximo de outras pessoas que estão ao redor. Isso é possível? Como o próprio livro relata, sim. Um espírito que aprendeu o valor do amor, minha amiga, irá sempre empenhar-se em amar aonde esteja. A relação do anjo guardião com seu protegido, se assim podemos colocar, é uma relação especial, mas jamais uma relação de exclusividade. Um espírito pode ter como objetivo central de sua atuação, encarnado ou desencarnado, guiar o seu protegido, mas isso jamais fecha o seu coração para todos que estão ao redor dele. O espírito de Alcione é um exemplo muito claro. O auxílio dela se estende a centenas de pessoas. Ela não perderá nunca tempo, e nenhum espírito lúcido perderá nunca tempo, reencarnado no mundo como a Terra, onde a miséria e o sofrimento estão em quase todos os corações, onde a violência desestruturadora habita quase todas as intimidades dos espíritos reencarnados. Então, vendo essa situação de calamidade espiritual geral, nunca um espírito que está já sensibilizado para o valor de uma relação de amor irá acomodar-se. É verdade que o chamado no intuito de amparar o seu protegido será mais intenso, mas nem por isso ele será indiferente. Ele será capaz de amar e sacrificar-se intensamente por outros indivíduos, que ele conheça ou não. Porque chega uma fase do amadurecimento espiritual que nós não vemos mais nenhum filho de Deus com indiferença. Nos sentimos afins com todos, porque todos expressam a divindade, todos expressam a criação de Deus, todos igualmente, nesse sentido amplo, sensibilizam o nosso coração, no aspecto que nenhum filho de Deus é indiferente para o coração que aprendeu a amar. Então, caberá sempre a atuação em favor de todos aqueles que estão ao nosso redor, auxiliar,
aliviar as dores, orar, servir com um exemplo dignificador, independente de uma relação ou não com o protegido. Todos os que sofrem são objeto de preocupação, de oração e de ação de um espírito que já descobriu em si a importância do amor. Pode o anjo guardião reencarnar em uma missão não diretamente relacionada com o seu protegido? Com certeza. Até porque o anjo guardião pode ter vários protegidos. Até porque o anjo guardião pode ter outras tarefas. Quando falais não relacionada, entendo não diretamente relacionada no sentido muito específico. Mas todo o ganho do amor é repartido sempre. Por exemplo, o anjo guardião pode reencarnar num outro continente para desempenhar determinada tarefa. Ao retornar ao mundo espiritual, ele estará mais sábio. Estando mais sábio, ele terá ainda mais recursos para auxiliar seu protegido. O amor sempre gera mais benefícios para aquele que é objeto do amor. Então, isso também ocorre. O anjo guardião muitas vezes opta por ter determinadas experiências que irá torná-lo ainda mais capaz de amparar seu protegido. Ele poderá optar por determinadas áreas de estudo, pois vê que daqui a 200 ou 300 anos aquela área de estudo poderá ser aplicada em benefício do seu protegido. Minha filha, apenas estudando a relação dos anjos guardiões com seus protegidos, a criatura humana terá uma dimensão mais verdadeira do que significa o amor. Imagine espíritos que hoje, e eu conheço um caso muito especial, que está reencarnado como paralítico na África, sofrendo intensas amarguras, porque ele quer ser capaz de ensinar muito adequadamente o seu protegido a amparar aqueles que vivem uma intensa miséria, porque esse protegido, minha filha, já está definitivamente classificado para ir habitar um mundo inferior, de extremas dores. Então o anjo guardião está vivendo isso agora na Terra, para daqui 200 ou 300 anos ele possa educar em profundidade o seu protegido, a auxiliar outros espíritos que vão estar na mesma situação. O amor não mede esforços. O amor não conhece nenhuma fronteira do tempo e do espaço. O amor sempre encontra motivos para sacrificar-se pelo benefício de outro. Essas experiências pretende esse amigo que está reencarnado hoje sensibilizem o coração de seu protegido, porque ele é um dos responsáveis pela miséria de determinado povo. Então ele espera que, ao desencarnar, o seu protegido entenda o sofrimento que lhe causou. O anjo guardião optou por se tornar, entre aspas, uma vítima da ganância de seu protegido, para que o seu coração possa ser tocado de uma forma mais imediata e de outra forma, porque ele será obrigado a socorrer durante muitos séculos espíritos nesse outro mundo. Então ele quer se qualificar ainda mais para auxiliá-lo nessa tarefa. Por isso, minha filha, apenas entendendo o amor ao longo dos séculos, de sofrimentos intensos, mas também de um planejamento secular, podereis começar a saber o que é o trabalho de um anjo da guarda. Que lição nós podemos tirar do relato da experiência no livro Renúncia, em que o Carlos descobre seu autor da infelicidade da Alcione? Podemos dizer, minha filha, que essa é a experiência de Jesus de Nazaré. O que fez
o nosso mestre se permitiu tornar-se vítima da maldade humana. O mestre é o nosso modelo de ação com os nossos protegidos. Assim fez Alcione. Ela se permitiu se tornar, reencarnar e se tornar vítima da maldade de seu protegido, para que o coração de seu protegido se tornasse minimamente sensível. A grande lição é que o amor irá se sacrificar tantas vezes quanto forem necessárias, minha amiga, para que o objeto do seu amor também aprenda a amar. Porque para quem ama só há uma satisfação: ensinar o amor. Porque o amor é uma força que traz um bem-estar e uma alegria tão suprema que nós não podemos nos acomodar até que esse bem-estar e essa alegria suprema invada o coração de quem amamos. O amor é uma paixão sublime que não permite para aquele que possui a comodidade, a paz e o repouso nesse aspecto de comodidade, até que aquele que é objeto do amor sinta a mesma coisa. Não haverá nunca um anjo guardião que se acomode em relação a seu protegido. Não há nunca um anjo guardião que pare de agir intensivamente em favor de seu protegido, almejando que esse espírito sinta o bem-estar profundo que é se sentir amparado por todo o universo. Esse é o bem-estar de quem ama, minha filha. Não é sentir-se amparado pelo anjo da guarda. O anjo da guarda só ficará feliz, contente e satisfeito quando ele ensinar a seu protegido o amor a tal nível que esse protegido se sentirá amparado pelo universo infinito. Esse é o sentimento alvo. Esse é o patamar que almejamos para os nossos protegidos, minha filha. Apenas esse. Até lá, estaremos sempre dispostos ao longo dos séculos e dos milênios a viver todas as renúncias necessárias, a realizar todos os sacrifícios que forem requeridos para conduzir aos nossos protegidos, e falo em nome dos anjos guardiões, a esse patamar em que o amor se alia à paz imperturbável e que aí sim teremos a primeira medida inicial do amor de Deus por cada um de nós. Muito obrigada, Ana Patrícia. Deixamos agora um espaço para a mensagem de encerramento. Não existe, meus filhos e filhas, nenhum espírito na terra que não tenha um anjo guardião. Não observem isso como uma informação intelectual. Se permitam sentir o amparo que isso gera em vossos corações. Minhas queridas amigas e amigos, tendes um espírito poderoso, porque é portador de um amor que não conhece limites ao vosso lado. Tendes um espírito profundamente sábio e amigo, vinculado aos vossos corações. Atentai para essa verdade e buscai esta conexão profunda, e nunca mais vos perdereis nos caminhos escabrosos dos vícios materiais, e essa ligação vos levará a patamares hoje inimagináveis, mas que são muito mais reais do que as vossas torpes ilusões da terra. Amigos e amigas, amai o vosso anjo guardião, e ele encontrará possibilidades de vos elevar
a uma alegria infinita. Muita paz, de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.